A continuación va a intervenir don Carlos Guardado da Silva, que presentará una comunicación en colaboración con Luís Coruxo da Universidade de Lisboa. De don Carlos Guardado da Silva podemos decir que tiene una formación mixta de historiador y archivero, puesto que es licenciado en Historia, maestre y doctor en Historia Medieval y posgraduado en Ciencias Documentales en sus variedades de archivo, biblioteca y documentación por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, que es una de las más antiguas del país en el ámbito de la información. Es investigador del Centro de Estudios Clásicos y profesor auxiliar convidado de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, donde lecciona archivística, práctica profesional, gestión de servicios, perdón por mi portugués, e sistemas de información, organización de conocimiento. Es responsable, además, del Archivo Municipal de Torres Vedras, que, como recordáis, es una municipalidad muy ligada a los eventos de la guerra peninsular, como dicen los portugueses, o guerra de independencia, que decimos nosotros. Además, es socio y correspondiente de la Portuguesa de Estudios Medievales y de la Academia Portuguesa de Historia. Y sobre sus artículos, muchos y muy numerosos, tantos en el campo de la historia medieval, de la moderna contemporánea prácticamente, de la guerra peninsular, como corresponde a su función, y del patrimonio cultural y de la ciencia de la información. Pero no me extiendo más, entre otras cosas, porque no hay más cosas escritas en el currículum, si no, no tendría más remedio. Pero a partir de aquí, su intervención, que va a exponer a continuación, nos habla de os repositorios digitais e o seu obxeto, perspectivas, dos estudios sobre experiencias portuguesas de su autoría en colaboración con Luís Coruxo. Adiante, e agradecería tamén a sucesión o tempo limite marcado. Sí. Muitas gracias, muito boa tarde a todos. Vou tentar falar em galego com outra pronúncia, que é do lado lá, que é a pronúncia portuguesa desta língua comum, ou das raízes comuns desta língua. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Conselho da Cultura Galega, assim como ao Comitê Científico deste encontro, e permitam-me particularmente um agradecimento particular ao Pedro Lopes, e se estou na Galiza eu tenho de dizer isto, a quem muito devem, quer os cursos de especialização de Ciências da Documentação e Informação de Lisboa, quer do Porto, já nos idos de 1983 e 84, e este agradecimento e este reconhecimento devem ser feitos, e então nada mais natural do que o fazer aqui na Galiza. Ora, passo de imediato ao tema, os repositórios digitais e o seu objeto. Pegamos precisamente nos repositórios, porque é, à primeira vista, onde pode ser mais fácil de ver a tão chamada ou reclamada convergência digital. E partimos logo dessa necessidade, estando nós num contexto de que alguém chamou a sociedade da informação, a sociedade em rede, utilizando o conceito bastante conhecido de Manuel Castells, no fundo, num contexto de globalização, onde veio contribuir para essa mesma globalização e para se caracterizar esta sociedade da informação no âmbito de uma revolução tecnológica, quer do ponto de vista das tecnologias em si, se quiserem, do computador, quer das tecnologias da comunicação, tendo presente, nomeadamente, a internet. E internet essa que vai revolucionar, sobretudo, a questão da partilha e do acesso à informação, se tivermos presente precisamente o objeto informação. E objeto esse informação enquanto objeto científico nos interessa aqui e, se quiserem, numa perspectiva de desmaterialização. Também tendo presente que, de certa forma, esta sociedade de informação nos vai exigir cada vez mais, ponhamos de lado as gavetas, os carrões, e olhemos cada vez mais para esta partilha de informação, independentemente da natureza dessa mesma informação. E isto faz com que olhemos, ou tendemos a olhar,
cada vez mais aquilo que chamamos, por um lado, arquivos digitais, por outro, bibliotecas digitais. É verdade que não se fala muito em museus digitais, para cada vez mais, para uma convergência tecnológica no sentido dos repositórios digitais. Ora, em Portugal nós temos, sobretudo na última década, um crescimento grande de publicações, estudos, estudos, isto é, artigos ou dissertações de mestrado, sobretudo, que têm por objeto os repositórios digitais, chamemos digitais ou outros nomes, já vamos ver, e por outro lado, tem aumentado, para além do aumento da bibliografia, ele acompanha, se quiserem, o aumento de projetos sobre repositórios, isto é, de repositórios existentes ou de repositórios em plano, isto é, em planeamento. Ora, e parecem ser, de facto, os repositórios, quer do ponto de vista tecnológico, mas também organizacional, digamos, instrumentos da tão chamada, que é no fundo o tema aqui do nosso encontro, da convergência digital, das instituições de memória, como lhe chamou, por exemplo, Armando Petrucci, que é o tema destas jornadas, e eu aqui gostaria que víssemos desde o início, a questão da memória, um pouquinho mais alargada, talvez, do que tínhamos estado a vê-lo, ou pelo menos da forma como a tenho entendido até aqui, uma vez que a memória começa na produção, ou seja, a garantia da memória institucional começa hoje na produção, quando falamos da gestão digital da informação. Isto é, quando falamos também de informação, se quiserem, nada digital. Ora, e o ponto de partida para o nosso estudo foi precisamente do RECAP. O RECAP é o Repositório Científico de Acesso Aberto Português, no fundo, construído com a participação de diversas instituições, também já elas que detinham o seu próprio repositório, na maioria, naturalmente, é um repositório científico, na maioria constituído por instituições de ensino superior. A nossa pesquisa foi efetuada em finais de fevereiro de 2015 e sobre repositórios colhemos, no fundo, os nossos resultados, 524 referências, das quais tivemos 56 delas são sobre, ou seja, restringimos 56, são sobre repositórios digitais existentes ou em planeamento em Portugal. Atenção, não são 56 estudos, perdão, não são 56 repositórios, são sim 56 estudos sobre repositórios existentes ou em planeamento. Ora, a nossa estrutura de exposição vai neste sentido, isto é, a partir da análise desses mesmos estudos, e naturalmente que os estudos versam sobre esses projetos, o que é que eles nos permitem aferir? Em primeiro lugar, acerca da apropriação pela comunidade científica, podíamos dizer desta forma, e dos próprios autores dos projetos de repositório, a apropriação do conceito de repositório digital. Depois, tentarmos ver também se há ou não convergência, para além do que é o repositório digital, se há convergência no objeto do repositório digital. Isto é, se quando falam dos projetos existentes ou em planeamento, se falamos sempre do mesmo objeto digital. Por último, a partir do conceito do repositório digital e do objeto desse mesmo repositório, ver como é que, na perspectiva destes 56 estudos, como é que eles percepcionam, ou se há ou não convergência digital, isto também face ao próprio conceito existente de arquivo digital e de biblioteca digital. E é possível adiantar já, a partir dos 56 estudos, verificar a existência de uma cada vez maior apropriação do conceito pela comunidade científica, mas também pelos autores dos projetos de repositório digital, que são maioritariamente as instituições de ensino superior. Há uma apropriação do próprio conceito, em substituição do conceito de arquivo digital
e biblioteca digital. Esta, se é, por um lado, uma afirmação, é, por nós, autores do artigo ou do estudo aqui presente, também uma interrogação e que já vamos responder um pouco mais à frente. O ponto de partida só é do próprio conceito de repositório. Nós temos visto, e na própria bibliografia todos nós conhecemos isto, é que a utilização do próprio conceito de repositório é efetuada em contextos bem distintos. Ou seja, o repositório digital é visto muitas vezes como sinónimo de biblioteca digital, outras vezes como sinónimo de arquivo digital ou de repositório científico, seja para fins científicos, naturalmente, mas para fins pedagógicos ou outros, assim como o repositório institucional. Quanto ao objeto, a convergência parece ser maior, é mais uniforme. Falamos sempre de, eu diria assim, ou de objetos digitais, mas eu prefiro falar de, ou chamar, informação digital. Muitas vezes a procura do conceito de objeto digital parece que esquecemos que o verdadeiro objeto que está presente nos repositórios continua a ser a informação digital. Ora, ainda, antes de chamar a atenção aqui para este quadro, ou para esta tabela, digo, tivemos presente acerca do repositório outros conceitos em que outros estudos trazem o repositório enquanto ferramenta, uma ferramenta que permite guardar precisamente esta informação digital, no fundo, tendo aqui um dos objetivos do repositório, que é o armazenamento, mas também, ao mesmo tempo, enquanto ferramenta que fornece o acesso e, dessa forma, permite, nesses conceitos conseguimos ver também a questão da autenticidade, uma vez que permite, através do repositório, controlar as alterações das diversas versões dos documentos e, no fundo, da informação digital. Mas temos, noutros casos, o repositório do património digital, aqui uma componente, ou seja, um enfoque maior na componente patrimonial, ou o repositório como organização, cada vez mais este é o posicionamento acerca dos repositórios, com a responsabilidade de preservação e acessibilidade e, sobretudo, que este acesso seja permitido e conseguido a longo prazo. É que acrescentaríamos aqui a noção de autenticidade. Isto é, um acesso a longo prazo de informação autêntica. E é isto, de facto, que deve garantir, ou poder garantir, um repositório. E assim, partimos para a análise da nossa base, de ponto de partida para o nosso estudo, que é o RECAP, com os tais 56 estudos sobre repositórios, os quais, no fundo, versam 26 repositórios. Ou seja, desses 56 estudos, o objeto deles são 26 repositórios. E nota-se nesta tabela um crescimento desses estudos entre os anos de 2005 e 2014, e eu chamo só a atenção para o ano 2005, que é o surgimento do próprio RECAP, onde encontramos apenas um estudo acerca de repositórios e depois atinge o seu pico no ano 2010, para depois ter uma recaída ou uma queda destes valores e voltarmos a ter os valores de 2010, em 2014 o valor de 11. Isto eventualmente se deverá à crise. Já hoje falámos aqui de questões de preservação e questões de repositório, são questões tecnológicas que implicam uma dimensão de investimento e o facto de existir menos estudos também tem a ver, muitos desses estudos são promovidos e são da autoria de membros das próprias instituições que são promotoras e autoras, se quiserem, dos projetos, e aqui o fator crise pode não ser alheio. E se quisermos transpor estes valores para gráfico, vemos aqui claramente, mas há aqui uma tendência para um crescimento, quer do ponto de vista dos estudos sobre repositórios em Portugal, quer dos próprios repositórios em si, como projetos existentes e outros em planeamento. Dessa referência 27... Eu há pouco disse 26, não, 27 repositórios ou projetos de repositórios, 3 dos quais são identificados
enquanto arquivos digitais, são os próprios estudos que o dizem, o repositório como um arquivo digital. É identificado como biblioteca digital. 18, como repositório institucional. 3, como repositório temático. Ora, estes números são interessantes. Nós temos a listagem. Atenção, estes números são relativos a repositórios, quer existentes, quer em projeto. Ora, quando passamos para repositórios digitais em planeamento, a lista restringe-se, não está completa aqui, mas são vários, também identificados, quer como arquivos, quer como bibliotecas, quer como repositórios, quer estes sejam institucionais, quer estes sejam temáticos. Ora, quando passamos para a lista dos repositórios digitais existentes, esses são 20. São 15 repositórios institucionais, 2 enquanto arquivos, e os 2 enquanto arquivos é fácil nomeá-los, porque uma vez são só 2. Um é o RODA. O RODA é a sigla para Repositório de Objetos Digitais Autênticos e é promovido pelo Arquivo Nacional Torre do Tombo, onde as outras entidades podem participar, se quiserem, do carregamento do próprio RODA. O outro é de um arquivo municipal no norte do país, próximo do Porto, ainda mais a norte, que é o Arquivo Municipal de Ponte de Lima. E depois temos 3 repositórios temáticos. Estes repositórios temáticos são, sobretudo, repositórios que versam ou que integram recursos educativos. Aqui a função principal é precisamente a educação. A grande análise que se pode tirar logo daqui é que são, sobretudo, repositórios de instituições de ensino superior e que são reveladores de algo, ou seja, muitas instituições, escolas, isto é, faculdades, se quiserem colégios, tinham cada um o seu repositório, mas há uma tendência nos últimos anos de se agregarem num único repositório da instituição, isto é, da instituição de ensino superior ou da universidade. Ora, face a estes resultados, ou face a esta análise, há um conjunto de conclusões que se impõem. Em primeiro lugar, uma apropriação do conceito de repositório digital pela comunidade científica, isto é, cada vez mais o conceito é usado, é utilizado na bibliografia e é considerado, diria, em projetos, quer sejam projetos já existentes, quer sejam projetos em prototipagem, isto é, em planeamento. Naturalmente que nós, quando olhamos para o contexto das instituições que produzem, conservam e promovem o acesso à informação digital, vamos ver uma existência maior, ou um número maior, se quiserem, destes repositórios institucionais em contexto académico, isto é, nas instituições de ensino superior e, maioritariamente, as instituições de ensino superior públicas. Repositórios institucionais que são reveladores são considerados, diria assim, de distintas tipologias. Isto é, ora considerados enquanto arquivos digitais, ora considerados enquanto bibliotecas digitais, ora considerados enquanto repositórios institucionais, ora ainda enquanto repositórios temáticos. Ora, naturalmente, dentro destes conceitos, aquele conceito que parece ser mais integrador, de maior convergência, pelo menos tecnológica, é naturalmente o próprio conceito de repositório institucional. Nestes mesmos repositórios, o que nós encontramos são, isto é convergente, um conjunto de objetivos, sobretudo 3 objetivos principais.
O primeiro, o objetivo de armazenamento, se quiserem, preservação. Preservação a longo prazo. O outro objetivo, que é outra face da moeda, diria assim, é a promoção do acesso. A promoção do acesso que não é inteiramente desligada da dimensão da preservação, na medida em que é a promoção do acesso à informação autêntica. Isto é, tem a ver com o valor da própria informação, mais do que o valor com a qualidade da informação, pelo facto de ser informação autêntica. Mas nota-se outro aspecto aqui nestes objetivos, que é maioritariamente o que está presente é a promoção do acesso, ou seja, o armazenamento e a promoção do acesso à informação de caráter científico. Se por um lado o conceito de repositório digital parece aqui ter uma contradição, se é mais convergente, depois quando olhamos para o objeto, sendo informação digital, aquilo que lá encontramos na quase totalidade das 15 referências a repositório institucional, é informação de natureza científica. Vulgo para o depósito, o armazenamento e promoção do acesso à informação da informação científica produzida pelas distintas instituições de ensino superior. Por outro lado, continua a ser utilizado, e não parecem ser a mesma coisa, os conceitos de arquivo digital e biblioteca digital, e não quero a par, mas como sinónimo de repositório digital. Ora, encontramos aqui uma só, isto é, no conceito de repositório digital, o que encontramos, mas sobretudo o que gostaríamos de encontrar, era a reunião de objetos digitais, eu diria, de informação digital, de natureza quer arquivística, quer biblioteconómica, quer museológica e de outro tipo, assim como a própria meta-informação, que não serei o primeiro a dizer o que vou dizer, que não faz sentido o próprio conceito, porque meta-informação é também informação, mas que este conceito de repositório digital que reúna todo este tipo de informação de natureza distinta, ainda que apropriado do ponto de vista conceitual e nos próprios estudos, está longe da realidade naquilo que se refere aos projetos, quer existentes, quer em planeamento no contexto nacional de Portugal. Há aqui eventualmente duas, mas uma exceção que é clara, ainda que não esteja totalmente resolvido, que é o repositório digital da Universidade do Porto, que é um repositório que integra, alberga informação de natureza científica, isto é, biblioteconómica e também arquivística, mas que integra também a informação arquivística desde a produção. E isto já é algo interessante que vai no sentido de integrar toda a informação das instituições memorizadoras, também tem aqui a de âmbito museológico, integra toda a informação, dizia eu, de natureza ou das instituições de memória, e não esquecendo aquilo que dizia há pouco, em que a memória se forja desde o momento da produção da informação, sobretudo quando está em questão a própria preservação a longo prazo e a garantia desse acesso a longo prazo dessa mesma informação digital. Ora, aqui, de uma certa convergência digital tecnológica, parece maior, ou seja, se é que limitada, como dizia, parece maior essa convergência do ponto de vista dos repositórios no que confere a um dos seus objetivos, que é o da certificação. Ou seja, há agora um empenho grande da parte das instituições portuguesas que têm repositório em continuar o percurso visando a certificação desses mesmos repositórios.
Neste sentido, a própria Universidade do Porto, o próprio Roda, de que falei há pouco, ou, por exemplo, o próprio repositório em construção e, ao mesmo tempo, em processo de certificação paralelo da Câmara Municipal ou do município do Porto, do ponto de vista dos municípios, o município que está mais avançado no sentido de procurar a certificação do próprio repositório. No fundo, para que com uma convergência digital, que reúne a informação digital de diversa natureza e proveniência, visando garantir que essa informação seja autêntica através da certificação, parece ser todo este contexto que vai no sentido de ir ao encontro de uma das definições ou de um dos conceitos de repositório digital, que, sendo breve, é um dos mais completos, enquanto sistema de informação que garanta o armazenamento, a preservação e o acesso à informação digital, de modo a constituir um modelo sistémico de preservação digital. Modelo esse sistémico que poderia ter, ou poderá ter, uma configuração muito próxima desta que vos apresento aqui. Ou seja, possamos ter um repositório digital que reúna informação de diversa proveniência, isto é, dos arquivos, dos museus, dos centros de documentação, se quiserem, das bibliotecas, e em simultâneo, para além dessa informação, a meta-informação, que é parte dessa informação, que também se deveria chamar informação, que, suportada em tecnologias e serviços, porque o repositório é muito mais do que o seu próprio objeto, a informação digital, não estou a dar novidade nenhuma, a partir desses mesmos serviços e com esse suporte na tecnologia, que sobretudo agora vá buscar algo que estava ausente, eu diria, dos primeiros repositórios. Isso é um enfoque nas políticas e nas estratégias com vista à preservação e à promoção do acesso, mas na preservação, diria, de objetos digitais autênticos, ou se quiserem, na preservação de informação digital autêntica e aproximando o produtor do consumidor via esta autenticidade, independentemente eu diria, das aplicações existentes nos diversos arquivos, bibliotecas e museus, a partir de planos de classificação, de planos de migração, de planos de preservação, etc. Relativamente aos planos de migração, só para dar esta nota, estamos a trabalhar em Portugal, vai no 4º ano, terminámos a questão do plano de classificação, estamos a trabalhar na avaliação para reunir a informação da avaliação ao próprio plano de classificação e estamos a trabalhar, dizia eu, num plano de classificação único da informação para a administração pública. Quando mesmo algumas entidades académicas diziam que isso era impossível. Temos neste momento um plano de classificação para toda a administração pública, está em início de implementação, só 3 ou 4 entidades é que o têm já implementado, e estamos neste momento a terminar, é para terminar até final do ano, será apresentado publicamente no dia 15 de dezembro, a informação também relativamente a um novo paradigma de avaliação, que estará associado a este novo paradigma da classificação, em que nós primeiro tivemos de definir as funções e as subfunções da administração pública portuguesa. Eu, estando na construção, sou muito crítico do projeto, crítico no sentido de construção, não é o crítico, aqui o crítico não é apenas dizer mal ou dizer bem, é crítico no sentido em que tento empurrar o projeto para a definição não das funções da administração pública, mas para as funções da sociedade, para as funções societais, sejam elas exercidas ou executadas ou desempenhadas pela administração pública ou por privados. Até porque temos casos, como sabem, que temos funções da administração pública que são exercidas por privados através do outsourcing, por exemplo, ou da terceirização, se quiserem, mas que não faz sentido que classifiquemos essa informação de tipo diferente. Ora, pois, precisamente através de um plano de classificação, é uma forma de convergência único,
como forma de convergência e também da avaliação, porque na verdade o que nós tínhamos em Portugal, tínhamos como paradigma, temos na prática, o paradigma está mudado, na prática vamos mudá-lo a partir do próximo ano, porque nós quando avaliávamos uma realidade distinta daquela que era produzida. Porque havia, e como há, documentos normalizadores relativamente à avaliação, mas cada instituição produzia o seu plano de classificação e quando íamos avaliar, na verdade, avaliávamos uma realidade distinta do ponto de vista informacional daquela que tinha sido criada. Ora, e isso já vamos no sentido também do que se falou aqui bastante hoje, no sentido de criámos uma terminologia própria naturalmente, vamos no sentido de uma linguagem, de uma promoção, se quiserem, de uma linguagem com um conteúdo semântico idêntico para todas as instituições e organismos da administração pública. Para que, cada vez mais, a questão da preservação, a questão da autenticidade, a questão da normalização se faça onde se deve fazer. Isto é, que o enfoque, pelo menos do ponto de vista arquivístico, seja feito na produção da informação e não numa fase segunda, porque numa fase mais à frente não se faz normalização daquilo que não foi normalizado ao nascimento ou à nascença. E isso depois permitirá muito mais facilmente a partilha de informação, a utilização das mesmas ferramentas, naturalmente a certificação e até facilitará, como sabemos, a partilha e o acesso à informação. Muito obrigado.